Tudo bem, então vamos nesse momento serenar as nossas mentes e os nossos corações. E vamos nos unir em pensamento. Primeiro, agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade de podermos estar reunidos em nome de Jesus para estudar essa doutrina tão importante em nossas vidas. Mas como sempre fazemos, oramos e pedimos por todos os irmãos mais necessitados, irmãos doentes, internados em clínicas, em hospitais, convalescentes em suas casas, as crianças órfãs e abandonadas, a velhice desamparada. Oramos por todos os nossos irmãos em zonas de conflito e vítimas de violência. Vibramos lá pelo solar das magnólias, aquelas nossas queridas magnólias possam sempre se sentir abraçadas por nós. E assim, com coração, com muito carinho, com muito amor, a gente se liga à equipe que nos acompanha nos estudos nesse momento e oferece a melhor das nossas vibrações para que a equipe possa levar a todos esses irmãos que tanto precisam. E assim nós dizemos: Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que aprendemos a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós. E que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Muito bem, gente. Então, para a gente relembrar, não é? A gente está estudando o livro O Espírito da Verdade, não é? Psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. A gente está no item 4, que se chama Simpatia e Bondade. Esse item ele remete ao capítulo 9, lá do Evangelho, não é? Que se chama Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então aí a gente vem estudando, não é? E vem lendo as mensagens dos Espíritos do Evangelho, não é? Que nos explicam, né? Que vieram nos explicando os benefícios de se agir com brandura, com simpatia, com carinho, não é? E quais são as consequências daqueles que agem de uma forma diferente, não é? Agora a gente vai entrar no último texto do capítulo, que ainda fala sobre a cólera, que a gente, não é, começou a conversar sobre esse assunto na semana passada, não é? Isso é um texto muito interessante, é um texto importante, não é? Porque esse texto, ele é um alerta, não é? Esse texto nos alerta, não é, para uma série de pontos fundamentais do nosso comportamento e da nossa forma de ver a nossa forma de agir.
Tá bem? Mas eu não vou contar para vocês ainda, né? Vamos fazer como a gente sempre faz. Vamos ler o texto inteiro e aí a gente conversa sobre ele. Hoje a gente provavelmente termine, não é, o estudo e na próxima semana começamos o item 5, que o Antônio vai prosseguir com ele, porque vocês devem já estar cansados de me escutar toda terça-feira. Então eu vou perguntar quem está morrendo de vontade de ler o texto. Alguém tem que me ajudar. Posso ajudar, Alexandre? Você está me ouvindo Ah, bem? tô te ouvindo perfeitamente, Nili. Minha voz parece que não está muito boa, né? Ela tá. Eu estou com o coração parece estar batendo dentro da cabeça, sabe? Quando o ouvido fica Sei, tampado, sei, é sei. tum, tum, tum. Mas eu, mas Vai eu tô, passar. Tudo dá passa. para ouvir, né? Dá para me Per- ouvir. perfeito. Então eu vou ler para você. Obrigado. Então é o item 10. Segundo a ideia muito falsa de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo inclinado à cólera quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Certamente, há temperamentos que se prestam mais que outros, e atos violentos mais que outros. E há atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor a atos de força. Não acrediteis, porém, que aí esteja a causa principal da cólera, e convencei-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado a lhe favorecer a violência, a cólera será concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nenhuma ação sobre isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem vontade firme para isso. A experiência não vos mostra, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso, que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann.
Paris, 1863. Pois é, não é? Esse é um texto interessante, né? Porque ele chama a nossa atenção para a questão do esforço necessário, não é? Para que a gente mude o nosso comportamento, para que a gente faça a nossa transformação moral, não é? E o primeiro parágrafo é um alerta, não é? Porque aqui, quantas vezes a gente já não ouviu, não é? Ou a gente se comportou dessa forma e dizer, ah, eu sou assim mesmo, não é? É meu jeito de ser, não é? Eu sou explosivo, não é? Então, aqui, né, é um alerta, inclusive é muito interessante, não é? Porque ele diz que quando a gente, né, diz assim, né, ah, eu sou assim, né, a gente acaba acusando Deus, não é? Porque se a gente acredita, né, que Deus nos criou, não é que somos filhos de Deus, então esse comportamento, os nossos, e aí isso aqui vale para, para tudo, né? Vale para tudo. Não é porque Deus nos fez assim. Na verdade, não é o que a gente estuda lá no livro dos Espíritos, não é? É que a gente foi criado simples e ignorante, não é? Toda e qualquer, não é, qualidade ou defeito, a gente vem desenvolvendo ao longo da nossa existência, não é? Tantas coisas boas quanto as coisas não boas, não é? Então, não tem nada a ver com Deus, não é? E não tem nada a ver com eu sou assim. Eu sou assim porque eu me desenvolvi dessa forma. Então eu carrego comigo todas essas imperfeições, não é? E qual é, não é? Nós espíritas acreditamos, qual que é, né? ah, o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer a nossa transformação moral. Se é fazer a nossa transformação moral, significa que a gente tem que trabalhar para corrigir as nossas imperfeições. A cólera é uma delas, não é? Então, né, ele aqui diz que, claro, fala do orgulho, a gente já viu, a gente já falou do orgulho na semana passada, mas é o conjunto das nossas imperfeições que faz com que a gente tenha, não é? Esse tipo de comportamento, não é? A gente sabe, não é? Tem o texto que diz que é o seguinte: o bom espírito a gente reconhece pelos esforços empregados, não é mesmo? Na sua transformação moral, não é? Então, o bom espírita não é aquele que é perfeito, não é? O bom espírita é aquele que se esforça para corrigir as suas imperfeições, pelo menos aquelas que ele percebe, não é? E ele tenta, de alguma forma, não é? Controlar esses seus impulsos, controlar esse seu comportamento, não é? E aí ele continua, não é? No segundo parágrafo, ele fala, não é, que independe do nosso corpo, não é essa cólera. Eu posso ter um corpo, é que eles usam os termos, né, bilioso, não é? Ele usa um outro termo aqui, linfático, né? O que ele quer dizer é o seguinte: eu posso ser saudável, não é? Eu posso ser perfeito e eu posso também, não é? Ter um organismo linfático deficiente, né? Eu me lembrei lá do Solar das Magnólias quando eu li esse texto. Estava estudando e me preparando para a gente conversar, porque ali é o limite, né? Ali é o limite da imperfeição física, não é? E você pode carregar, não é? As suas, e você carrega as suas imperfeições, não é? Como espírito, independente do corpo que você está encarnado. E aqui ele diz o seguinte: se você tem um corpo perfeito, sadio, forte, você vai ser capaz de expandir essa sua cólera, não é? Esses seus, né? Essa coisa, né? Da dor, da raiva,
né, da explosão. Agora, se você não tem esse corpo perfeito, o que acontece é que fica concentrado em você mesmo, não é? A gente não sabe que os nossos queridos irmãos lá do solar, né, carregam de imperfeições. Certamente são imperfeições sérias, não é? Aonde, não é? Eles precisaram encarnar daquela forma, né, naquele tipo de corpo, para efetivamente se forçarem a corrigir essas imperfeições. A gente não sabe o que cada um carrega na sua história. Obviamente não há julgamento aqui, não é? Eh, mas não é para que a gente entenda, né? É porque o tamanho do sofrimento que você tem quando você está num corpo, né, que não te permite, não é? Tudo isso que a gente que tem um corpo perfeito consegue viver, né? Ah, eu imagino que a dor e o sofrimento sejam muito grandes. Contudo, é uma oportunidade de você estar com você mesmo, não é de não estar distraído com outras coisas para lidar com essas suas imperfeições. Não é porque todos nós aqui estamos distraídos, né? Nós temos a nossa vida, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa família, nós temos as nossas questões do dia a dia, não é? E isso, de certa forma, pode funcionar como uma distração, não é? De coisas tão importantes. Porque a gente vai no dia a dia, vai que vai, não é? E a gente toca a vida. É no momento em que você está numa situação onde você não tem isso, não é? Você provavelmente está mais, né, focado, né, nessa sua questão, né, de entender e conviver, não é? Com as suas próprias imperfeições. Então eu me lembrei de lá, quando falo desse corpo linfático, não é? E aí ele termina dizendo o seguinte: olha, o corpo não tem nada a ver com a questão da dor, com a questão da cólera. Quem tem é o espírito. Então, nós é que carregamos isso conosco, não é? É uma característica, né, que temos, não é? Ou não temos, né? Mas que aqueles que têm, não é? E que precisa ser, não é, de certa forma, controlada, não é? É importante que o espírito, não é, faça um esforço, que a pessoa faça um esforço real para domar essa cólera. Como domar vários outros, não é, sentimentos, impulsos, não é? Porque é parte disso. Não é? Todos nós somos espíritos em evolução. Todos nós carregamos as imperfeições. Todos nós temos desejos, não é? Todos nós temos essa questão material enraizada dentro de nós. Todos nós temos essa questão do orgulho dentro de nós, não é? E todas esse conjunto de imperfeições, a cólera está aí junta. Então a gente conhece gente que é mais calma, que é mais tranquila. E a gente conhece gente que é terrível, qualquer coisa fica doida, né? A gente brinca muito com o exemplo do trânsito, né? Eu contei para vocês uma história pessoal de uma pessoa da família que quebrava o teclado do computador toda vez que estava trabalhando, que ficava nervosa, que socava o computador como se o coitado do computador tivesse alguma culpa de um cartório, não é? Então, esse texto é um texto que é um alerta, dizendo o seguinte: olha, nós não somos assim, nós estamos assim. E nós estamos assim porque nós carregamos um conjunto de imperfeições que precisam ser corrigidas. E essa imperfeição é uma delas. Então, atenção, não é? Atenção. Esforce-se.
tente, trabalhe, não é? E independente da sua condição física, seja lá o que for, é uma questão espiritual, é uma questão nossa, é uma imperfeição que carregamos, como carregamos o egoísmo, como carregamos o orgulho e como carregamos uma série de outros, né, de outras imperfeições, ok? Então esse texto ele é um alerta. Lembremos, né? Nós não somos como somos, nós estamos como somos. E um dia estaremos diferentes. Gosto de brincar muito, que a boa notícia é todos seremos perfeitos. Não é? A má notícia é tem o livre-arbítrio e cada um vai andar na velocidade que decidir a caminhar. Então alguns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Mas é vida que segue. Mas um dia seremos perfeitos. E um dia viveremos num mundo perfeito, não é? E isso tudo é aquilo que a gente, lá no fundo, no nosso coração, gostaria de ter, não é? Um mundo sem violência, um mundo sem religião, não é? Um mundo sem fronteiras, aonde todo mundo se ajuda, aonde todo mundo, né, dá suporte aos outros, não é? A gente está um pouco longe disso, mas não custa sonhar, não é mesmo? Sonhar é de graça, não é verdade? Gente, me ajudem. Que vocês acham disso tudo? Qual é a opinião de vocês? Vamos dividir essas experiências. Ninguém? Nada? Gente, assim nós vamos terminar o capítulo. Bom, muito bem. Então, se ninguém tem nenhum comentário, se ninguém tem nada a dizer, eu queria fazer uma última leitura do texto. A gente termina aqui o capítulo 9 do Evangelho, não é? E eu queria fazer uma última leitura do texto lá do livro Espírito da Verdade, não é? Para que a gente feche, né, o nosso estudo desse item, não é? E, e aí eu vou ler para vocês, né, para que a gente conecte, não é, esse texto mais uma vez com o Evangelho, não é? Para que a gente se lembre. Então Emmanuel, ele diz assim: no plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor: a simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena, de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais. O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser, no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem, tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz, que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. Procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam, com os recursos da simpatia que ajuda e compreende, e da bondade que concede
e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro e o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros te abençoarão toda a vida. Emmanuel, não é? Que a gente carregue, não é, dentro de nós essa mensagem de Emmanuel, não é? Simpatia e bondade, não é? São temperos desse amor que a gente tanto fala, não é? Esse amor que eu ainda não consegui entender, não é? Desse amor que eu vi, né? Que eu vi não, né? Que eu li, que Jesus praticou, né? Esse amor que tem, claro, outros irmãos que passaram aqui pelo nosso planeta, né? Não necessariamente espíritas, né? Claro, a gente sempre fala de Chico Xavier, a gente fala de Divaldo, que agora, não é, nos deixou, mas a gente fala de Madre Teresa de Calcutá, a gente fala de Gandhi, não é? Mas a gente fala de Jesus mesmo, né? Jesus era amor em plenitude, não é? E a gente ainda não entendeu. A gente não pode amar sem simpatia e sem bondade. A gente não pode amar sem brandura, né, como a gente leu no Evangelho, sem ser pacífico, não é? Amar é entender o outro, não é? Amar é ser tolerante. Amar é, é entender, não é? E um dia, não é? Eu sei que a gente vai conseguir se entender, todos nós, não é? É claro que opiniões divergentes fazem parte, não é? Afinal de contas, somos todos únicos, não é? Criados em momentos provavelmente diferentes, com experiências diferentes. E cada um a gente estudou lá, né? Lá atrás, no livro Pensamento e Vida, não é? Reflete as suas próprias experiências, não é mesmo? Então, todos nós vemos a vida, não é, de uma perspectiva só nossa. É natural que a opinião, a forma de ver e a forma de agir seja sempre diferente em cada criatura. Contudo, não é? Isso não exclui, não é, a questão do entendimento, a questão da tolerância, a questão da pacificidade, não é? A questão da brandura, não é? Da simpatia e da bondade, né? Emmanuel diz, não é? No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. Então, que a gente se lembre desse texto do Emmanuel, que a gente se lembre desse capítulo do Evangelho, ou volte nele sempre que for preciso, não é? Para que a gente possa caminhar nesse aprendizado, não é? Para que a gente aprenda efetivamente a amar, não é? Então eu queria terminar assim, se vocês tiverem alguma coisa para complementar o que eu disse, não é? Por favor, fiquem à vontade, mas foi uma delícia falar sobre esse tema, não é? E que a gente possa sempre refletir nessas questões. Eu gosto sempre de pensar que o amor
é o nosso objetivo maior. Aprender a amar é nosso objetivo maior. Que a gente só vai chegar lá, a perfeição, o dia que a gente, ou não a perfeição, a quase perfeição, não é? Porque perfeito só Deus, né? Quando a gente aprender a amar, tá bem? Era isso. Gente, muito obrigado. Foi muito bom esse estudo. E agora, Antônio, eu deixo para você a bola do item 5. Que Deus te abençoe nas próximas semanas, meu amigo. Alô, obrigado, Alexandre. Bom, minha voz está um pouquinho de taquara rachada, mas vamos em frente, né? Vou falando devagarzinho. Nosso capítulo que nós vamos estudar hoje, o capítulo 5, fala do decálogo para médiuns. Os 10 mandamentos para os médiuns, né? É um capítulo interessante, mas a gente vai caminhando aqui aos pouquinhos, né? Só lembrando, né, nós estamos estudando o livro Espírito da Verdade, o Alexandre já nos lembrou disso, né? Nós vamos agora entrar no item 5, né? No capítulo 27, a base é o item 7. Eu gosto sempre de lembrar dessa introdução do livro, né? Quando diz assim, com todos eles, Senhor, rumo à nova era, a era nova, né? Nós, gotas pequeninas da inteligência no oceano da infinita sabedoria de Deus, ou seja, todos nós mergulhados, nós pequenininhos, né? Gotinhas, nesse oceano da sabedoria de Deus, mas lembrando sempre que toda gotinha faz parte, né, do infinito. Então, se sai a gotinha, o oceano fica menorzinho, né? Então, para a gente ter noção que, apesar de sermos gotas pequenas, fazemos parte de algo muito, muito maior. Partilhamos lances aflitivos da terra traumatizada por angústias apocalípticas, em busca da paz e renovação. Lembrando da simpatia, né, que foi falado tanto agora, né? Trabalhando pelo mundo melhor, na certeza de que permaneces conosco e de que, como outrora, diante da tempestade, repetirá aos nossos ouvidos, tomados de inquietação. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Esse livro foi escrito em Uberaba, né, em 9 de outubro de 1961. É um livro até pelas obras de Chico Xavier, um livro recente, né? Ele começou já na década de 30, né? Então, já tinha 31 anos praticamente, ou um pouco mais, de mediunidade. E nós vamos estudar o capítulo 26, né? Item 7, será que eu coloquei errado lá atrás? Sim. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhe vender palavras que não lhes pertencem, a eles médios, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Bom, esse é um texto básico, né? Veio falar da mediunidade gratuita e a função da mediunidade ser tão espargida, né, em todos, inclusive é muito importante a gente frisar, a mediunidade não foi o espiritismo que a inventou.
A mediunidade já existe há muitos e muitos milênios. Desde que o homem passou a encarnar aqui na Terra, se tem conhecimento da mediunidade. Entre os primeiros habitantes da Terra, né, eles recebiam muitas vezes orientações daquilo que já haviam, faziam parte de sua tribo, né, dando ali orientações. Isso ocorre muito quando nós tivemos aqui os escravos, né, eles matavam soldados das suas terras, recebiam notícias de seus parentes que ficaram na África, tudo através da mediunidade, né? A gente teve bastante notícia disso no centro que nós frequentamos anteriormente, chamava-se Reuniões à Volta da Fogueira. Tem até um livrinho dele sobre isso, com mensagens lindíssimas, né, dos pretos velhos, falando de Jesus, orientando aos negros escravos, que tivessem paciência, para que tivessem, ajudando muito para que houvesse paz no ambiente onde eles viviam. Mas fica aí, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, né, vamos nessa. Pode ser até em inglês também, o rapazinho ali é Any Questions, vamos lá. E nós vamos falar de mediunidade, hoje nós vamos ter um dia cheio de mediunidade, né? Daqui a pouco estava o Mas Eduardo. olha, Antônio, eu acho que assim, esse texto que você apresentou, ele é importante, porque ele trata de questões fundamentais da mediunidade, não é? E a gente precisa lembrar desses conceitos, não é? A questão da mediunidade, né, a gente vem estudando ela e a gente, né, muita gente aqui, acho que nesse grupo, pelo menos todo mundo que está aqui participa de grupos mediúnicos, não é? Ela não é presente, ela é responsabilidade, não é? Então, a gente precisa entender que, né, e que se a gente pode, não é? A gente deve utilizar a mediunidade. Obviamente, a gente está estudando com o Edu, né? O Edu já até chegou aqui, é o especialista nosso, não é, no assunto, não é feito com responsabilidade, não é feito de forma séria, não é? Então, são questões fundamentais que a gente precisa entender, não é? E como você disse, né? Mediunidade não é uma questão espírita, não é? Mediunidade, sim, todos somos médiums, não é? Em diferentes graus, não é? Se todos somos médiums, significa que os católicos são médios, os ubandistas são médiums, não é? Todos aqueles que frequentam diferentes seitas são médiums, não é? E há relatos, obviamente, não é? De experiências mediúnicas em diferentes religiões. Agora, o fundamental para que todos nós temos que entender é, primeiro, não é presente, segundo, não é fácil, não é? E que a gente precisa tratar com muita seriedade. Não é? A gente tem essa coisa da vaidade, não é gostoso falar, né? Eu sou médium, não é? Principalmente no ambiente espírita, né? Eu sou médium, não é? Então eu recebi uma mensagem, não é? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. A vaidade, do meu ponto de vista, não é um perigo danado no processo todo de mediunidade, de aprendizado da mediunidade, não é? Mas são questões fundamentais. Eu sei que a gente vai entrar no decálogo agora, Antônio, mas esse texto que você trouxe, ele toca em questões muito importantes. Eu só queria dizer isso, porque eu já estou falante. Isso é bom, não é ruim, não. Bom que descansa até a garganta um pouquinho. Bom, gente, os 10 mandamentos para os médiuns, né? Interessante esse texto, do André Luiz. Mas vamos lá. Render culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta o respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Uma das coisas que me levou à doutrina espírita é quando eu vi que era uma doutrina onde não tinha, primeiro, um poder central. Segundo, todo mundo trabalhava e ninguém vivia do espiritismo.
que eu sempre tive uma dificuldade muito grande para entender como uma pessoa pode viver da religião. Quando eu encontrei o ambiente, tive por felicidade de encontrar uma pessoa que conviveu com o Chico Xavier por muitos anos e nos orientou dentro daquilo que o Chico orientava, eu fui ficando com o coração bastante tranquilo, né? Não me preocupei nisso, com essa questão de mediunidade, tudo que era algo que eu não entendia patavina. Não entendia nem do Evangelho direito. Fui aprender tudo sobre o Evangelho, passar a amar o Evangelho, os ensinos de Jesus, a partir do momento que eu tive a oportunidade de ir conhecendo aos pouquinhos, né, a doutrina do amor, né, que é a doutrina espírita. Mas a gente não pode esquecer nunca dos deveres nossos, né? Os deveres familiares, os deveres da profissão, as outras coisas que Deus confiou em nossas mãos, porque tudo isso faz parte da nossa caminhada aqui na Terra. Né? É muito comum ver algumas pessoas que se dedicam muito à doutrina espírita e tudo, mas esquecem-se da família. Eu vi um pouco disso, sem fazer crítica a ninguém, não tem nem, vamos dizer assim, condição moral para fazer isso, mas eu observei algumas vezes, até para o próprio aprendizado, que a pessoa muitas vezes fugiam de responsabilidades espinosas, porque a família a gente sempre encontra, né? Dificuldades, e se guardava num trabalho excessivo. Né? E muitas vezes eu via a espiritualidade falando assim, gente, Jesus não nos pede sacrifício, Jesus nos pede misericórdia. Se faltar misericórdia em casa, né, fica muito complicado. Bom, alguma pergunta, pessoal? Algum comentário a mais do que eu estou falando? Vamos lá. Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino, que é o óxido da preguiça, enferruja e destrói. Gente, isso é um negócio muito interessante. Né? Trabalho na seara espírita é que não falta, né? Pode ser o trabalho do passe, o trabalho do atendimento fraterno, o trabalho de chegar ali no centro, ficar ali, né? Como se diz ali na portaria, aí chega um, faz uma pergunta, outro. Isso nós estamos exercendo, de certa forma, a mediunidade, né? E muitas vezes a gente está meio assim derrubado e tal. Esse é o melhor dia para a gente ir no centro espírita, né? Quando não é um problema assim mais grave, alguma coisa dessa natureza. Porque às vezes a gente está muito ruim assim, vai lá, começa a trabalhar e volta outra pessoa, né? Então é no trabalho que a gente se ergue na doutrina espírita. É no trabalho constante, no estudo, no esforço, que a gente cresce em mediunidade e cresce também como ser humano, cresce em amor e bondade. Né? Parece que o Faustinho quer falar alguma coisa, né, Faustinho? Fique à vontade. Antônio, volta um slide. O seu som não está saindo, não, Faustinho. Não sei se o problema é meu. Tá, melhorou agora? Agora saiu o som. Volta um slide, por favor. Volto sim. Olha, essa frase precisa ser muito bem refletida. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Não. Depois do que você falou a respeito disso, eu estava lembrando, você falou a respeito da família, né? Muita gente se dedica à doutrina e esquece da família. Ou importa, seja qual religião que for. Isso. Nós, em casa, fomos criados em cima disso. Primeiro, do respeito para a família. Porque toda a dificuldade que meu pai passou no desenvolvimento da mediunidade dele foi porque a nossa fé
em cima do que a minha mãe colocou para a gente, ensinou para a gente. Ela mostrou que o que a gente tinha ali, antes da doutrina, era uma obrigação e um respeito para com a família. E todas as dificuldades que nós passamos, sempre ela nos ensinou a passar de mão dadas. E depois a doutrina complementou isso. Portanto, depois do desenvolvimento que meu pai começou a desenvolver mediunidade, toda a nossa fé foi baseada em cima disso. Nas obrigações que a gente tinha e no respeito que a gente tinha por aquilo que a gente estava passando. Não foi fácil, nem para ela, nem para mim, nem para as meninas. Porque muitas coisas nós tivemos que abdicar em função dessa necessidade. E da mesma forma que nós vimos as dificuldades que meu pai passou com a mediunidade, a gente via também a necessidade de auxiliar aqueles espíritos que estavam necessitados. Então, aí é que entrou a nossa fé construtiva. Se ela nos segurou até hoje, é porque a minha mãe ensinou a gente o respeito que a gente tem que ter pelas nossas obrigações. E foi assim que o cantinho surgiu. Foi assim que aquela casa foi levantada. Em cumprimento às obrigações. A responsabilidade da consciência, do ser, da necessidade de servir, por pequena que seja, aqueles que necessitam. Mas deve ser muito bem refletida, porque ele deixa muito claro aqui, ó, cumprimento das próprias obrigações. Era só isso, Antônio. Muito bem, obrigado, Faustinho. Isso ajuda muito. Somente quando se refere a algo que aconteceu e está acontecendo, né? Muito bem. Com relação a essa questão do trabalho espontaneamente, né? Eu lembro muito de eu ouvindo sobre o Chico Xavier, né? E uma vez que ele estava muito doente e tudo, a espiritualidade orientando ele assim, que o trabalho engrossa o cordão da vida, né? Então, eu achava realmente assim, o espiritismo ele tem como ponto fundamental, né, o trabalho. Mediunidade tem suas várias nuances, né? As suas várias maneiras de se exercer, e muitas vezes não precisa ser aquela mediunidade, né? Pode ser aquele trabalhador que está ali, né? Ali no centro, atento aos irmãos ali em volta, atento se tem alguém ali, às vezes precisando de um bom dia, precisando de uma boa tarde, de uma boa noite, e abrir o coração para que ele possa falar, conversar, contar de suas angústias, mesmo de sua história. Tá? Tem um momento ali onde que alguém o ouça com paciência, né? Isso também é trabalho também, né, no centro espírita. A gente sempre guarda muito isso, eu aprendi muito isso ao longo da minha caminhada, né? Com exemplos, né? E no nosso cantinho a gente vê isso acontecendo também. Pode ser melhorado, mas também acontece bem isso, né, gente? Se alguém quiser comentar, fique à vontade, viu? A gente volta também, não tem nenhum problema. Aí vem um novo. Não te creias maior ou menor. Eu acho isso um conceito também muito importante. A gente não é melhor do que ninguém, não é maior do que ninguém, mas também não é menor do que ninguém. São todos, né, trabalhadores da seara espírita. Eu coloquei essa foto aí de uma reunião mediúnica, é o que a gente conta com muita facilidade na internet, né? Ali tem a presença do nosso querido Emmanuel, inspirando ali
orientador da reunião, alguém fazendo a leitura do Evangelho, né? As pessoas prestando atenção. Muito do que nós fazemos, né, em nossas reuniões mediúnicas. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem sua utilidade e a sua expressão. Tem um maior e um menor. Aquele que está na vibração é importantíssimo, aquele que está no diálogo é importantíssimo, aquele que está na coordenação, quer dizer, vamos dizer assim, é uma unidade, né? A reunião mediúnica é uma unidade composta de vários elementos que tem como objetivo o amparo, né, dos nossos irmãos mais necessitados, o amparo a encarnados e desencarnados, né? Então é muito importante que a gente vá para uma reunião espírita tendo a noção do nosso tamanho, né? E de que peça nós fazemos parte, né? E estar muito feliz com isso, né? Que é uma coisa que pode acontecer muito, a gente vê algumas vezes acontecendo, que traz muito prejuízo para o médium, é quando a pessoa tem o desejo de ter a mediunidade, por exemplo, eu queria tanto psicografar, eu queria tanto ter a psicofonia, eu queria tanto poder curar, né? Mas o que está por trás de conseguir tudo isso é o trabalho e o estudo, né? Então, se a gente aceita estar na condição, por exemplo, de uma pessoa que vá na reunião só com o único objetivo de vibrar pelo bom andamento da reunião, e faz isso com muito amor e carinho, pode ter certeza da importância dessa presença na reunião. E se ele não viesse, era um vibrador a menos, né? Era uma energia magnética a menos ali, ajudando o trabalho dos médiuns, né? Quem trabalha mais na mediunidade ostensiva, né, de recebimento dos nossos irmãos menos felizes, sabe da importância de um ambiente de boa vibração. Não tenham dúvida disso. Então, não fique se achando menor nem maior, mas saiba se contentar com o que já tem, né, para poder um dia, quem sabe, poder ser mais útil. Pois não, Fausto? Observa a humildade que essa frase traz. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Meu modo de ver é: não queira ser mais do que você precisa. Você tem a sua utilidade na sua expressão. Pronto. Seja aquilo que você é, um médium simples, ou um médium avançado, com recursos mediúnicos de magnetismo impressionante, mas seja sempre humilde. Porque toda essa força vem de Deus. É claro, nós temos alguma participação nisso, porque senão ele não nos concederia essa bênção. Mas perante Deus somos todos iguais. O Chico, mais evoluído, veio e nos trouxe uns ensinamentos através de seus livros, de sua psicografia. O Divaldo veio e trouxe-nos ensinamentos através das suas palestras, das suas dissertações. Gandhi veio e nos ensinou partes morais. Pacificação, ser pacífico. Madre Teresa veio e nos ensinou a humildade de amar ao próximo, antes de amar a si mesmo.
Então, cada um tem a sua utilidade. E não queiramos ser mais do que aquilo que nós viemos para ser. Isso aí, Faustinho. Você me fez lembrar da frase de Jesus, né? Não tentarás o Senhor, teu Deus. E toda vez que nós queremos ser mais do que nós somos, nós estamos tentando a Deus. Aí as consequências ficam por nossa conta. Muito bem, vamos agradecer a Jesus por essa primeira hora, agradecer aos nossos fundadores também, não esquecer nunca, né, do seu Fausto, da dona Luísa, da dona Lídia, e da nossa querida Leda, né, a alegria, né, o sorriso dela, sempre eu sinto a presença desse sorriso maravilhoso, encher nossos corações de alegria. Deus abençoe e dê muita força para a dona Leda nesse seu trajeto, né, atual. E vamos lembrar sempre da nossa querida Sala 1, deixar nossas vibrações magnéticas lá para essa equipe espiritual do nosso carinho, do nosso amor, do nosso respeito, para que eles continuem firmes nos trabalhos, né? Atendendo aos nossos irmãos mais necessitados e agora recebendo também aqueles irmãos um pouco mais endurecidos, né? Mas que cabe a Jesus decidir quando, como, onde eles serão atendidos. E assim, para entregar esse buquê de rosas magnéticas, salutares, e de muita força a essa equipe, lá na sala 1, no centro da mesa, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Vamos entregar o bastão agora para Eduardo, que Deus te ilumine, Eduardo, nessa próxima hora, que todos possamos aproveitar bem esses ensinos. Continuamos falando de mediunidade. Amém.